Olá pessoal, mais uma vez Silvio Andrade, civil da SA Soluções de Engenharia. Estamos aqui para mais um Pergunta ao Silvio Andrade. Hoje vamos responder a pergunta de Rafael Ferreira sobre empacotamento de partículas. Mas antes, vamos à nossa vinheta. Bem pessoal, a pergunta de Rafael é a seguinte. Tem algumas dúvidas sobre empacotamento de partículas, em especial sobre os modelos de Furnas, Andreessen e Alfred, aplicados para argamassas e concretos. Veja bem, pessoal, antes de responder a pergunta de Rafael, eu gostaria de dizer que a busca por concretos mais resistentes e mais duráveis norteou as pesquisas sobre como é o funcionamento dos componentes do concreto para que a gente possa melhorá-los. Tá? Para você ter uma ideia, no final da década de 80 do século passado, início da década de 90, os edifícios eram construídos com concretos com FCK em torno de 15, 16, 18 MPa. Ou seja, hoje em dia são considerados concretos magros. Tá? Agora, essa busca por a melhoria de concreto não é de hoje. Desde o início do século passado que se estuda a granulometria dos agregados para melhorar esse nosso concreto. Em destaque tem uns experimentos de Fuller e Thompson, que eles perceberam que, para o mesmo consumo de cimento, uma certa distribuição granulométrica dos agregados fazia com que o concreto tivesse uma maior resistência à ruptura e uma melhor trabalhabilidade. Agora, quando nós pensamos em aumentar a resistência do cimento, primeira coisa que vem primeira coisa que vem na mente é o aumento do consumo de cimento. Ou seja, se você vai executar um concreto de 20 MPa, você tem um certo consumo de cimento. Se você vai querer fazer um concreto de 25 MPa com aqueles mesmos agregados, você tem um consumo de cimento maior e assim sucessivamente. Só que nós sabemos que quando nós vamos aumentando o consumo do nosso cimento, nós aumentamos também o calor de hidratação do concreto, que favorece o aparecimento de trincas e fissuras, ou seja, vão de encontro com o nosso objetivo, que é aumentar a resistência do concreto, mas também aumentar a durabilidade desse nosso concreto. Quando surgiram os aditivos redutores d'água, né, os plastificantes, os superplastificantes, aí sim, nós conseguimos, com o mesmo consumo de cimento, com aqueles mesmos agregados, nós colocando os aditivos redutores d'água, conseguimos uma resistência maior. Por quê? Porque, como nós sabemos, nós reduzimos a relação água-cimento. Mas, quando essa evolução do crescimento da resistência do concreto foi cada vez maior, chegando agora aos concretos de alto desempenho e de ultra alto desempenho, ou seja, concretos acima de 50 MPa, 60, 70 MPa, percebeu que simplesmente esse aumento de cimento que provoca o calor de hidratação e a utilização de superplastificantes já não eram mais suficientes para atender a tudo isso. Então vejam, analisando o concreto, os componentes do concreto, percebemos o quê? Que os agregados graúdos e miúdos, eles são inertes, não reagem com água, não promovem nenhum aumento de resistência no concreto, mas eles têm uma resistência definida. Ou seja, depende de onde eles foram extraídos, se for de uma rocha basáltica, se de granito, qual é o tipo de areia que está utilizando, quais são os agregados que você está utilizando miúdo. Então isso aí já tem uma resistência definida. O que nós precisamos é do aglomerante, que é a pasta de cimento, para envolver esse material, esse agregado, para que dê a resistência, não só a compressão como a tração. Nós vimos o que ocorre com a zona de transição no Pergunta ao Silvio Andrade anterior. Então vejam, quando foi analisar a microestrutura da pasta de cimento, que é o que faz com que o concreto, mesmo com a mesma quantidade de cimento, com os mesmos agregados, seja melhor ou pior, mais resistente ou menos resistente, percebeu que o cimento, a partícula de cimento, tem uma tendência de se aglomerar, tá? Retendo água da mistura. E essa retenção de água da mistura, ela faz o quê? Ela tem uma formação de redes abertas, de canais entre as partículas. E essa água retida, ela não entra nem na hidratação, nem muito menos para a melhoria da trabalhabilidade desse nosso concreto. Então percebe-se que nós teríamos que ter alguma interferência nestas partículas de cimento para evitar esse aglomerado de partículas. Então,
começou a pensar em como é que nós poderíamos envolver essas partículas de cimento para evitar esse aglomerado e também essa retenção de água que só serve para aumentar a porosidade do nosso concreto. Foi aí que chegou o empacotamento de partículas, né? Quando a gente vai empacotar um presente, nós embrulhamos. Então, como é que nós vamos embrulhar? Como é que nós vamos empacotar essas partículas? Então, esses estudos definiram o quê? Que o empacotamento, ele é o quê? É você proporcionar uma correta seleção da granulometria e da quantidade, da proporção de materiais finos e ultrafinos. Para quê? Para que os grandes vazios sejam preenchidos por materiais particulados menores e, mais uma vez, ser preenchidos com material menor ainda, para que a gente possa fazer um perfeito empacotamento. Vamos dar uma olhada aqui no nosso quadro. Imagine isso aqui um sistema monodisperso. Então você tem as partículas de cimento, a água retida, vazios, os grandes vazios. Então quando nós colocamos um material fino menor do que a partícula de cimento, ele vai reduzir esse espaço vazio, ao mesmo tempo que ele vai fechando, aumentando a densidade do concreto. Se colocamos outro material menor, ele vai diminuir mais ainda, ou seja, vai empacotando mais ainda esse nosso concreto. Se colocamos o menor, ele vai ocupando outro espaço. Ou seja, vocês já perceberam que a tendência é envolver as partículas de cimento, eliminando essa aglomeração, ao mesmo tempo que reduzimos o vazio e aumentamos a densidade desse nosso concreto. Então, isso aí é o que nós conseguimos com o empacotamento. Agora veja, é só a gente... então vamos fazer o seguinte, esses materiais finos normalmente são materiais esféricos, normalmente pozolânicos, né, como silicativa, metacaulin, escória de alto forno, cinza volante, sílica da casca do arroz, como também quartzo de várias granulometrias. Então é só pegar lá uma microsílica, um metacaulin, um quartzo de uma granulometria pequena, um pó de quartzo, jogar no concreto, está resolvido? Claro que não. O problema agora passou a ser qual a proporção de cada material particulado que nós vamos utilizar no nosso concreto para fazer um perfeito empacotamento. Porque se nós colocamos pouco material, nós vamos ter, olhando aqui no quadro, nós vamos ter o quê? Que não vai ter a homogeneidade nesse nosso concreto. Então precisamos determinar qual a quantidade ideal quando nós temos aqueles materiais particulados, ou seja, o que você tem disponível. Você vai fazer um concreto com microsílica, com uns 3 ou 4 pó de quartzo de granulometria diferente, então você vai ter que ter uma solução para você ver qual é o percentual de cada um na nossa mistura. Foi aí, como falou Rafael, que surgiram os modelos teóricos para essa determinação. Entre eles, os modelos de Furnas, Andreasen e Albert. Então veja, o modelo de Furnas, ele trata as partículas individualmente, ou seja, ele pega, uma fórmula, certo? CPFT, que é dado em percentual, né? Que nós queremos achar o percentual de cada partícula. Esse CPFT é a percentagem volumérica de partículas menores que o diante você está testando. Então vai ser 100 vezes dP, que é a partícula que você tem a ver, log de R, menos ds log de R, dividido por dL log de R, menos ds log de R. Tá? Então ele trata as partículas individualmente. Agora, o de Andreasen, ele trata as partículas com a distribuição contínua. Tá? Então ele é o mesmo CPFT percentual, que é igual a 100 vezes dP sobre Q, dividido por dL sobre Q. Tá? Agora, esse dP é a partícula, dL é a partícula maior, ds é a partícula menor, e esse R é a razão entre o volume de partículas em duas malhas de peneiras consecutivas. Então está aqui o modelo de Furnas e de Andreasen. Só que o modelo de Andreasen, ele considera as partículas infinitamente pequenas, que não é a realidade. Então veio o modelo de
Alfred para corrigir isso, sendo uma evolução, sendo um aperfeiçoamento das outras fórmulas. Ou seja, ele considerou também a partícula menor. Então veio o modelo de Alfred, que é 100 vezes raiz de dp elevado a q menos ds elevado a q sobre dl elevado a q menos ds elevado a q. E esse q aqui, que nós vemos no modelo de Alfred e no modelo de Anderson, é o módulo de coeficiente de distribuição. Então vejam, esse módulo de eficiência por simulações computacionais percebeu que quando Q é menor ou igual a 0,37, ele favorece ao empacotamento das partículas finitas. E quando ele é maior que 0,37, ele sempre vai ter uma porosidade residual. Tá? Agora, quando nós vamos fazer um concreto, né, o empacotamento de um concreto, que ele vai ser adensado por vibração, esse Q tem que ser próximo a 0,30. Quando é um concreto autoadensável, o Q próximo de 0,25. Tá? Agora, veja bem, isso aqui são só fórmulas matemáticas. Nós não precisamos decorar. Do mesmo jeito, está tendo um filme aí da NASA onde tinha as calculadoras humanas. Nós não precisamos mais ser as calculadoras humanas. Nós temos que entender exatamente o que é o empacotamento de partículas. Então, quando nós vamos fazer um concreto de alto desempenho ou de ultra alto desempenho, que nós temos os agregados miúdos, agregados maúdos e os agregados particulares, microsílica ou metacaulin, ou sílica de alto forno, vários quartos de granulometria diferente, nós temos hoje em dia programas onde nós jogamos a granulometria, a densidade real do material, e ele vai dar a composição percentual de cada um na mistura. Então nós não precisamos entender essa equação do mesmo jeito que hoje em dia se manda um foguete para a Lua sem precisar ficar calculando forma por forma, vai se jogando e o computador vai fazendo o cálculo. Agora, o importante é dizer, mais uma vez, é que não adianta você pegar, vai fazer um concreto de ultra alto desempenho, um concreto de alto desempenho, você tem uma microsílica, um consumo de cimento perfeito, você vai fazer um superplastificante de última geração, você vai baixar o fator água-cimento, se você não fizer uma boa mistura, um bom transporte, um bom lançamento, um bom adensamento e uma boa cura. Ou seja, você não vai ter no campo o excelente concreto que você tem no seu laboratório. Tá, pessoal? Essa é a resposta de Rafael, espero que você tenha gostado, Rafael. Quem gostou, por gentileza, curta, compartilhe, divulgue o nosso canal. Aguardo vocês no próximo Pergunta ao Silvio Andrade. Até lá e um abraço.